Olá, galera do FTU, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ceta Nathalie. Estamos aqui novamente. E semana passada a gente falou como nascer do Espírito Santo. E a gente também falou como nascer sem ter morrido, né? Então hoje a gente vai dar continuidade sobre esse assunto e vamos falar partes muito importantes sobre isso, né? Então vamos começar? Prepare seu livro, estamos já com o nosso e vamos começar. Vamos lá. Podemos então resumir o novo nascimento em duas partes. A primeira parte é a da pessoa, que deve lutar com todas as suas forças para vencer os desejos que desagradam a Deus e se enquadrar na disciplina cristã. Isso é a verdadeira conversão. É como um glutão que desejoso de manter o seu corpo em forma, precisa controlar os olhos esfomeados e comer apenas o necessário. Vocês entenderam? Isso daqui é como glutão, ou seja, aquele que tem uma compulsividade de comer muito. Mas ele tem que seguir aquela dieta, então ele tem que se controlar, ele tem que abrir mão daquilo que ele fazia. Né? Assim mesmo é para você conseguir nascer de Deus. É uma disciplina, né? Você tem que conseguir vencer aquilo que desagrada a Deus. Como, por exemplo, como assim? Como as suas atitudes, né? Suas atitudes, é você rever suas atitudes. O que tem em mim que está desagradando a Deus? Será que é uma forma de eu falar, como, por exemplo, uma mentira? Como, por exemplo, a forma de eu tratar as pessoas, com quem eu ando, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu estou fazendo, né? O que eu faço? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Está me incentivando, está me aproximando de Deus para eu conseguir ter o Espírito Santo ou não? Ou seja, a primeira parte é a da pessoa, você tem que se analisar, você tem que ver isso. Né? Você tem que ver o que está faltando ainda para você conseguir ter o Espírito Santo. E lutar para você vencer isso em você. É uma luta contra você mesma, né? Que você tem que fazer, é necessário isso, né? Eu vejo aqui que tem 3 alertas aqui. O primeiro é a gente que se enquadra na disciplina cristã. Não é a palavra de Deus que vai se enquadrar o que eu quero. Porque hoje a gente tem visto aí no mundo as pessoas querendo fazer da palavra de Deus para que a palavra de Deus se encaixe na vida delas. Então elas querem viver do jeito delas e pegam aqueles versículos soltos da Bíblia para colocar a base. Olha, não, mas a palavra de Deus diz isso. Mas quando a gente lê bem a respeito do que está sendo falado, não é aquilo que ela está falando. Então, somos nós que nos enquadramos na palavra de Deus e não o contrário. Então, e fala aqui, isso é verdadeira conversão. Aí tem a parte, aquela pessoa, ela quer muito alguma coisa. Vamos usar aqui o exemplo que o bispo usou, do glutão, aquela pessoa comilona. Tem aquela pessoa que vai na academia e faz assim, não, é paranoica, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Então ela fica ali, ela quer, ela tem aquela compulsão, mas ela se sacrifica porque ela quer ter a boa forma. Então, tá ali. A palavra, o que ela quer é aquele corpo, ela quer entrar naquela calça jeans rasgada, ela quer se enquadrar ali. Aquele é o objetivo dela. Mas qual que é? Ela verifica assim, o que me impede de chegar naquele corpo? O meu desejo pela comida. Então, eu sei que eu tenho que me enquadrar na palavra de Deus, mas o que está me impedindo? É o segundo ponto que a gente tem que analisar. O que me impede de chegar ali? Eu tenho que saber. No caso da pessoa glutona, é a comilança dela. Então, ela sabe que ela precisa deixar de comer para entrar naquela calça. E o que mais que ela tem que fazer? Ela vai deixar de comer, mas ela vai lá manter o corpo dela em forma, ou seja, vai para academia, faz exercício. Então, primeiro ela tem um objetivo. Depois ela vê o que ela tem, o que está impedindo ela de alcançar aquele objetivo. E o terceiro é combater aquilo que está impedindo ela para que se cumpra. E é o que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso objetivo, é que a gente siga de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas o que está me impedindo?
Não, o que está me impedindo é isso. E terceiro, eu tenho que lutar. Aí é onde diz aquele versículo, né? Que está lá em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É como a gente falou na semana passada sobre a oração também sincera. Ou seja, quando você é sincero, você mostra para Deus, você se derrama, você se humilha para Deus. Você coloca tudo ali aos pés dele. Aí Jesus fala: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei da sua terra. Ou seja, se você se coloca à disposição para poder falar com Deus e colocar tudo para fora, aquilo que realmente você precisa colocar, Deus ele vai ouvir você, né? Aí, dando continuidade, vamos falar agora da segunda parte. A primeira parte foi o que mesmo? A pessoa, ou seja, você tem que fazer sua parte, né? Deus ele age em conjunto, que agora é o que eu vou falar, que a gente vai falar, né? Que já a segunda parte é do Espírito de Deus. Ao ver o esforço sobrenatural e determinado da pessoa, ele vem e a envolve da mesma forma que fez com Maria e faz gerar uma nova criatura. E assim, é como disse o versículo, né, que a gente leu. Primeiro a gente tem que se humilhar, a gente tem que contar para ele, a gente tem que se arrepender dos nossos maus caminhos e depois disso ele vai ouvir e vai vir sarar as nossas feridas. Então aqui é a mesma coisa. Na primeira parte a gente morre, é a nossa parte, é a parte que só a gente tem domínio de fazer. E a segunda é a dele. Maria, quando ela foi escolhida para Jesus nascer, né, ser a mãe do Filho de Deus aqui nessa terra, ela foi escolhida porque ela era pura. Ela era diferente das outras mulheres que existiam, porque ela era uma menina e provavelmente a Bíblia não conta, mas ela confiava em Deus. Ela provavelmente chamava a atenção de Deus sobre quem ela era, porque Deus não ia escolher qualquer pessoa para carregar o filho dele aqui nessa terra. Então ela chamou a atenção dele. Então a gente, quando quer ter o Espírito de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito de Jesus. Então também é o Filho de Deus. Então ele não vai deixar vir sobre qualquer pessoa. Ele vai ver quem é essa pessoa. Ela está fazendo a parte dela? Ela se entregou? Ela se arrependeu? Porque se a gente não fizer a nossa parte, não tem como Deus fazer a parte dele. A parte de Deus é uma consequência da nossa atitude, que são as nossas escolhas. Então, todas as vezes você vai ouvir a gente falando sobre as escolhas. Você tem que escolher, porque somos nós mesmos que fazemos. A nossa vida é uma escolha. A gente faz uma escolha todos os dias. Você tem a oportunidade de você fazer o que é certo e você fazer o que é errado. Você tem a oportunidade de agradar a Deus, como também desagradar. Mas é um direito de escolha nossa. Por quê? Poxa, se eu temo a Deus, é onde entra o temor. Se eu tenho esse temor a Deus, então eu vou querer agradar a Deus. Então, o que eu faço para agradar Ele? É obedecer a palavra de Deus, né? E assim, o Espírito Santo, eu fiquei pensando aqui, o Espírito Santo, mais do que você, ele quer entrar dentro de você. Mais do que nós, de ter o desejo de tê-lo, ele tem mais ainda o desejo de entrar dentro da gente. Mas ele só quer mesmo que a gente tenha esse esforço, né? Que a gente mostre para ele realmente que a gente quer ele, que realmente você quer. É como você, por exemplo, você faz, se você tem alguma coisa que você quer, você implora para sua mãe, você faz de tudo, você varre a casa, você lava a louça, aí você vai pedir para sua mãe, porque você já fez tudo, você se esforçou, e você vai lá e pede, mãe, eu posso fazer isso? Ou seja, você fez um esforço, você fez de tudo para você ter aquilo. Por que para o Espírito Santo tem que ser diferente? Né? Poxa, por que para ele eu tenho que fazer pouco? Não, eu tenho que dar o meu melhor. Então, se é para abandonar isso, eu vou abandonar isso. Se é para abandonar as más amizades, eu vou abandonar. Se é para abandonar algo que eu faço através da internet,
que desagrada a Deus, eu vou abandonar uma atitude minha, um comportamento, eu vou fazer porque eu quero ter ele dentro de mim. Então, logo em seguida, logo através do seu esforço, ele vendo, ele vai vir, né? Porque, como a gente falou, ele quer morar dentro de você. Mas basta que você tenha esse desejo sincero de você ter ele dentro de você, né? Então, a segunda parte é do Espírito de Deus. A primeira é a sua, de você ter o desejo de você ter ele, de você abrir mão, de você se esforçar. E a segunda parte, ele vendo que dentro de você é esse esforço, que dentro de você arrancou aquela sujeira, como a gente falou, então ele vem sobre a sua vida, né? E a segunda parte, ela é a mais rápida, né? Uhum. Porque é na primeira parte que demora, Sim. porque a gente fica lá de cabeça dura, né? Não, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não vou fazer. Então a gente fica resistente à vontade de Deus. Então não é Deus que demora, não, é a gente que demora nessa primeira parte para se arrepender. Então pensa assim, quanto mais rápido você decidir morrer, mais rápido o Espírito Santo vai descer, porque quando ele vê assim, ó, tá limpo, eu vou lá. E ele vem, é rápido. Vai esperar até quando, hein? Pois é. Aí, ó, fala assim. De um modo geral, dentro das igrejas evangélicas, as pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador apenas na teoria. Na prática, as suas atitudes não têm nada a ver com a fé professada. Não levam a mensagem do Evangelho a sério, pois não assumem um compromisso com o Senhor Jesus. Por isso, muitas igrejas têm se tornado um reduto de pessoas altamente religiosas, mas distantes de Deus, como diz a profecia. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o fato de você vir na igreja, de você estar no FTU, não significa que você nasceu de Deus. Então, não se apoie a isso. Não faça isso com1 apoio, né? É como uma muleta. Eu vou me apoiar ao fato de vir no FTU e eu já nasci de Deus. Não. Você tem que se apoiar em Deus. É a palavra de Deus que tem que ser o seu apoio. Porque senão você se torna um religioso, que só vem na igreja, mas não pratica. Que é o principal, né? Que é praticar a palavra de Deus. Que é você viver de fato o que Deus fala, o que a Bíblia fala, né? E o religioso, ele é cheio de orgulho. Porque ele se orgulha do que ele está seguindo o que a religião fala. Então, ele faz da palavra de Deus como se fosse uma religião. Não, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, tal horário, tantos versículos. Então, ele faz aquilo religiosamente. Então, não tem como Deus falar com uma pessoa assim. Mas se a gente estiver lá ouvindo, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Às vezes não é um capítulo inteiro, não, que Deus vai falar. Às vezes é só um versículo. E desse versículo, Deus vai te encher, vai te alimentar pelo resto do seu dia. Então, não é da maneira como a gente quer. Você, adolescente, que você está na igreja fazendo um monte de coisa, você palpa toda a obra, você ajuda o pastor na sua igreja em tudo, você evangeliza, mas quando a gente pergunta, já tem o Espírito Santo? Aí você diz, não. Por quê? Não sei, estou buscando. Mas até quando você está buscando? Se você está buscando ainda, é porque a sua parte ainda não está concluída. Porque quando a sua parte estiver concluída, a segunda parte é rápido, né? Aí fala assim, ó. Para que Deus cumpra a parte dele no processo do novo nascimento, é preciso que a pessoa faça a parte dela. Não adianta ela fazer votos diante do altar, com choro. Se fora da igreja, ela não materializar esse arrependimento, mas continuar vivendo a vida errada, ou seja, aquele verdadeiro remorso, né? Porque há uma diferença também entre o arrependimento e o remorso. O remorso é você fez algo, você sentiu o peso da culpa, você na hora até reconhece, mas você logo depois faz novamente. Não, o arrependimento não é assim. Quando a gente se arrepende, a gente realmente decide mudar, né? A gente passa a ter nojo daquilo que a gente fez e a gente decide mudar de vida. E é o que fala aqui. Não adianta, para Deus, ele não olha isso que você faz, se você chora diante do altar, como diz aqui, mas se fora da igreja você não vive isso. Porque, vamos ser sinceros, você vive a maior parte do dia onde? É na igreja ou fora? Fora da igreja. É fora da igreja.
Então, quem você é quando ninguém vê? Quais são as suas atitudes quando ninguém está com você, quando não tem nenhuma conselheira com você, quando o pastor não está com você, quando a esposa do FTU não está com você, quem é você quando ninguém vê? Aí é nesse momento que Deus ele vai ver quem é você. É as suas atitudes que vai mostrar realmente lá fora se você quer mesmo ele ou não, né? Porque o processo, para você ter o processo do novo nascimento, é preciso que você faça parte dela, né? Ou seja, você tem que viver isso, né? Você tem que viver o que Deus quer que você faça. Lembre-se que somos nós que temos que nos enquadrar na vontade de Deus e não o contrário. Deus não muda pela gente. Ele é o mesmo. Desde que ele criou tudo, Adão e Eva, o paraíso, ele é o mesmo. Ele é a mesma pessoa, ele não mudou. Então, somos nós que temos que nos enquadrar na vontade dele. E aí fala aqui, o Espírito Santo só realiza o novo nascimento mediante a determinação do pecador em abandonar o pecado. Isso é fé prática. Então, se você não crê nessa palavra, o Espírito Santo não vai descer dentro de você. Porque tem pessoas que não crê. Ela diz assim, não, isso aí é bobagem. Não, não é isso. Às vezes você, adolescente, já se batizou e você acha que você já mudou de vida. Mas se o seu batismo não for realmente a morte da sua carne, então o Espírito Santo não vai vir sobre você. Foi só um banho que você tomou. Porque o batismo nas águas é a morte. É a morte da velha criatura. Então é dessa morte que nós estamos falando aqui. Para você nascer de Deus, você tem que morrer. Morrer com as suas vontades, morrer com os seus desejos. E isso fica para trás. Quando você fizer isso, o Espírito Santo vai vir sobre você. Não é mágica. Não é uma posição que você vai ter na igreja. É a sua comunhão com Deus. E você talvez nem precisa vir na igreja todos os dias, não. Às vezes você tem seu compromisso, você tem suas tarefas para fazer. Não é o fato de estar na igreja também que te impede de receber o Espírito Santo. Porque talvez você diga assim, mas eu só vou no FTU domingo. Ou eu só vou no FTU sexta-feira. Não tem como. Tem sim. Você está aí hoje recebendo essa live aí na sua casa. Quem está com você? Talvez você esteja sozinho. Então tira esse momento quando acabar para você falar com Deus, para você ter um momento com Deus. Não deixe isso ficar perdido por aí. É só mais uma informação que eu estou lendo aqui o livro. Não, não é só isso. Faça disso algo importante. Um alimento espiritual para você. Tá bom? Então, semana que vem vamos falar sobre o batismo nas águas. Um assunto também muito importante e que muitos de vocês têm dúvidas. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.